11 pessoas aceitaram cruzar o oceano em uma jangada. Mas o que ninguém sabia é que lá no meio do mar, o maior perigo não vinha das ondas. Vinha de quem criou o experimento. O que era para ser um experimento sociológico se transformou em um pesadelo de 101 dias, onde o próprio cientista quase se tornou a vítima. Esse experimento ficou conhecido como a jangada do sexo. Mas, na verdade, a ideia de seu criador era bem diferente. Acredite se quiser, ele queria resolver a paz mundial. Se isso parece bizarro, é porque é. E nesse vídeo, você vai conhecer a verdade por trás do experimento que chocou o mundo todo. Tudo começou com o antropólogo espanhol-mexicano Santiago Genovés. E até mesmo a inspiração que ele teve para criar esse experimento é bem intensa. Santiago sempre foi um pesquisador sobre a violência. Ele se interessava em saber a história da violência e por que as pessoas eram violentas umas com as outras. Certo dia, enquanto fazia uma viagem de avião, logo após ter participado de uma conferência sobre violência, o avião dele foi sequestrado em pleno voo. Para muitos, isso seria um evento traumático. Mas para ele, o que Santiago viu naquele avião sequestrado não foi medo. Foi oportunidade. Ele viu aquele sequestro como uma chance única de estudar na prática tudo aquilo que ele só conhecia na teoria, a violência humana. No final, deu tudo certo e todos do voo sobreviveram. Mas dali nasceu uma ideia em Santiago. Ele iria elaborar um enorme experimento para estudar a violência. Mas como? Bem, se essa experiência que ele teve foi dentro de um avião, agora ele queria replicar isso em outra viagem. E dessa vez não nos céus, e sim nos mares. Alguns anos antes, ele já havia participado de uma experiência com o aventureiro norueguês Thor Heyerdahl. Um experimento para lá de bizarro. Na época, eles queriam provar a teoria de que povos africanos chegaram na América antes de Cristóvão Colombo. E adivinha só qual foi o método que eles escolheram para comprovar isso? Eles atravessaram o Atlântico em enormes jangadas. No final, isso não ajudou muito a provar a ideia de que alguém fora daqui esteve na América antes de Colombo. Mas eles conseguiram provar que dava sim para atravessar o oceano em uma jangada. E agora, Santiago queria fazer isso de novo. Dessa vez, ele construiu um barco de 12 metros por 7 com uma pequena vela. E a ideia dele era colocar mais 10 pessoas nesse barco para atravessar o Oceano Atlântico. Ele nomeou a sua pequena balsa de Acali, que na língua dos astecas significa casa na água. E o grande objetivo dele com todo esse experimento era encontrar a paz mundial. Pode até parecer loucura, mas era exatamente isso que ele tinha em mente. E foi assim também que ele conseguiu apoio e financiamento universitário para prosseguir com esse experimento em alto mar. Talvez você esteja se perguntando como exatamente colocar 10 desconhecidos em uma balsa pode ajudar a paz mundial. Não é mesmo? Para isso, Santiago tinha uma explicação. Ele dizia que, graças a testes com animais em laboratórios, sabemos que a agressão pode ser desencadeada colocando diferentes tipos de ratos em um espaço limitado. Eu quero descobrir se acontece o mesmo com seres humanos. Será que você consegue identificar essa fala dele em programas de reality shows? A ideia dele era justamente colocar várias pessoas diferentes juntas em um espaço apertado e ver quando elas iriam começar a brigar entre si e o que motivaria essas brigas. Para Santiago, se ele conseguisse identificar o início das brigas e das desavenças, ele estaria encontrando uma solução para a pergunta do porquê os humanos sempre entram em guerra uns contra os outros. Mal sabia ele que seu experimento seria completamente diferente do que ele esperava.
Em 1973, Santiago colocou um anúncio em vários jornais ao redor do mundo, chamando por jovens aventureiros dispostos a participar de um experimento. Esse anúncio dizia: líder de expedição busca voluntários para cruzar o Atlântico em uma balsa. Duração de 3 meses, homens e mulheres, de preferência casados, mas sem participação dos cônjuges. Idade 25 a 40 anos. E aí, você se inscreveria? Acontece que várias pessoas ao redor do mundo se inscreveram, dispostas a participar desse experimento. Com tanta gente se inscrevendo, agora era a vez de Santiago escolher aqueles que ele queria. E ele escolheu a dedo cada um deles. Confira a lista dos participantes. Os 4 homens eram o cientista uruguaio José Maria, o operador de rádio cipriota Carlos Antônio, o padre angolano Bernardo Bongo e o fotógrafo japonês Eisuke Yamaki. E aqui um detalhe: o fotógrafo achava que estaria ali apenas para fotografar e registrar tudo, quando, na verdade, ele era uma das cobaias do experimento, algo que só foi descobrir bem depois. Já as 6 mulheres escolhidas eram a mergulhadora francesa Servane Zanotti, a cientista argelina Rashida Mazani, a médica tcheca Edna Jonas, a operadora de rádio americana Fé Evangelina Seymour, a copilota também americana Mary Gidley e a capitã sueca Maria Bjornstam. Com a equipe escolhida, agora era só eles seguirem viagem, certo? Acontece que, desde o início, a coisa toda já era bastante bizarra. Qual você acha que foi o critério de escolha de Santiago para montar a sua tripulação? Você diria que ele pensou especificamente na função que cada um iria ter na balsa? Ou ele escolheu só aquelas pessoas que ele considerava atraente? Se você apostou na atração, saiba que acertou. A ideia de Santiago, desde o início, era colocar todos em conflito uns com os outros. E ele achava que uma das maneiras de criar conflito era justamente causando essa tensão e essa atração física entre os participantes. Em uma declaração, ele disse que estudos científicos com macacos mostraram que existe uma conexão entre violência e sexualidade, onde a maioria dos conflitos entre machos é consequência da disponibilidade de fêmeas que estão ovulando. Ele, de propósito, escolheu somente pessoas jovens e atraentes, imaginando que, presos em alto mar, eles acabariam tendo relações sexuais uns com os outros. O que de fato aconteceu, mas já a gente chega lá. Até mesmo o padre angolano que ele chamou para participar do experimento foi pensado para essa possibilidade. Para Santiago, colocar um padre nesse contexto podia fazer as pessoas se sentirem culpadas de algum jeito. Mas não foi isso que aconteceu. Além de escolher as pessoas baseada na aparência delas, ainda há um outro detalhe que talvez você já tenha percebido. As funções mais importantes eram todas das mulheres. A tripulação tinha uma mergulhadora profissional, uma doutora e uma capitã, enquanto os homens eram obrigados a fazer as tarefas menos importantes do barco. E não ache que isso era porque Santiago queria dar um papel mais importante para as mulheres. Muito pelo contrário. Em seu diário, que ele anotava todos os dias, há uma citação que diz: "Eu me pergunto se ter mulheres no poder levará a menos ou mais violência. Talvez os homens fiquem mais frustrados quando as mulheres estiverem no comando e tentem tomar o poder." Entendeu agora onde ele queria chegar? Para Santiago, colocar as mulheres no poder era apenas um teste para ver se isso traria mais brigas e se os homens iriam ou não tentar tomar o poder delas. No dia 13 de maio de 1973, a balsa Acali saiu das Ilhas Canárias com destino à ilha mexicana de Cozumel. Mas antes de embarcar, os participantes ainda iriam ter 2 surpresas pela frente. Essa era a primeira vez que eles se viam pessoalmente e já tinham de responder a um questionário extremamente invasivo de Santiago. Nesse questionário, eles tinham de responder perguntas como:
Quem você mataria? Com quem você teria relações sexuais? E várias outras perguntas iguais a essas. A ideia de Santiago era justamente causar discórdia entre os integrantes desde o início. Afinal de contas, ele queria estudar a violência e estava disposto a causar violência de qualquer modo. A segunda surpresa dos participantes foi quanto à embarcação deles, que não era nem um pouco confortável e nem segura. Aqui, novamente, Santiago queria criar o pior ambiente possível para forçar os participantes a entrarem em conflito. Para começar, o espaço da balsa era bem apertado. Tudo foi feito para que os participantes tivessem de dormir lado a lado. Não tinha espaço para eles ficarem de pé nos quartos. E pode acreditar, esse era o menor dos problemas. O principal problema era justamente a falta de privacidade, especialmente no banheiro, que praticamente não existia. Quer dizer, até havia algo parecido, mas era um banheiro ali na frente de todo mundo. Precisa tomar banho ou fazer suas necessidades? Pois então vai ter de fazer tudo ao ar livre, na frente de pessoas que você acabou de conhecer. E aí, você conseguiria? E claro, tudo isso em uma balsa sem motores, que estaria navegando em direção ao Caribe, bem na temporada de furacões, em uma região muito conhecida por causa de tubarões. O que poderia dar errado? Agora que todos já se conheceram e viram que o lugar que eles passariam os próximos 3 meses não seria nem um pouco agradável, era hora de começar logo aquele experimento. Santiago estava ansioso para observar e anotar todos os conflitos que surgissem, mas nada parecia querer acontecer. Ao contrário do que Santiago previu, conforme os dias se passavam, a paz reinava na jangada. Ao invés de brigas e discussões, as pessoas começaram a conversar entre si, se conhecerem e a ficarem amigas, o que apenas foi deixando Santiago mais e mais zangado com aquilo. Sempre com seu diário em mãos, sempre anotando tudo o que via. Após vários e vários dias em paz, Santiago anotou em seu diário: ninguém parece lembrar que estamos aqui tentando encontrar uma resposta para a questão mais importante do nosso tempo. Podemos viver sem guerra? Ele culpava os participantes por não entrarem em conflitos, até que ele próprio teve uma ideia, a ideia de incentivar esses conflitos. Aos poucos, ele começou a provocar os participantes, fazendo comentários maldosos e insinuações. Ele fazia intriga de um para o outro, chegava a agredir verbalmente os participantes e até mesmo cometer atos de racismo com eles. Mas nada parecia adiantar. Em determinado momento, os participantes se juntaram para pescar um tubarão que rodeava a jangada, apenas para eles variarem o cardápio. Mas Santiago não viu a coisa daquele jeito. Ele tentou esconder as facas nesse momento, achando que os participantes poderiam atacar uns aos outros, sendo que tudo o que eles queriam era preparar uma carne de tubarão para todos a bordo. No final, eles conseguiram e a refeição saiu. Em outro episódio, alguém precisava mergulhar para arrumar uma parte da jangada submersa. Nessa hora, a escolha mais óbvia seria que Servane, a mergulhadora profissional, fizesse isso, certo? Mas para Santiago essa não foi a escolha. Ele mesmo quis resolver o problema e acabou não conseguindo. Após um dia inteiro tentando e falhando, ele resolveu descansar e tentar novamente no dia seguinte. Mas todo mundo sabia que não dava mais para depender dele. Então, eles esperaram que ele fosse dormir e a própria Servane foi terminar o serviço. No dia seguinte, Santiago não gostou nem um pouco da surpresa da tripulação e começou a acusá-los de motim. Já com relação às relações sexuais, algo que Santiago tentou incentivar desde o início, elas até aconteceram, mas o próprio Santiago nunca soube disso. Depois de terem feito amizade, os participantes começaram a guardar segredo de Santiago, escondendo dele as relações que aconteciam a bordo, um sempre protegendo o outro.
Para a tripulação, estava claro o que realmente estava acontecendo ali. Santiago era o inimigo, mas ainda assim eles decidiram continuar ouvindo ele, dar uma nova chance para aquele que organizou toda a expedição. Até que o pior quase aconteceu. Eles receberam um sinal de rádio alertando sobre um perigoso furacão que estava se aproximando deles e que seria muito arriscado continuar a viagem. Nesse momento, a capitã Maria decidiu que o melhor a se fazer era procurar um porto, atracar e esperar que a tempestade passasse. Mas Santiago era contra essa ideia. Ele não queria que a tripulação tivesse contato com nenhuma outra pessoa, com medo de que isso pudesse interferir no experimento. Um experimento que já não estava ocorrendo da maneira que ele queria, e muito disso por culpa dele mesmo. Indo contra as ordens da capitã, ele decidiu que ele próprio seria o capitão e levaria a jangada adiante, o que quase acabou em um enorme acidente. Mais tarde, durante a travessia do Atlântico, a pequena jangada cruzou com um enorme navio cargueiro, indo em rota de colisão direta com o navio. Nesse momento, Santiago não tinha a menor ideia do que fazer, e foi aí que Maria reassumiu o controle de tudo e voltou a se tornar a capitã. Desse momento em diante, o pensamento de todos os 10 membros da jangada Acali era o mesmo: nós temos que nos livrar de Santiago. Santiago organizou todo o experimento para mostrar como a violência surgia quando você confinava 10 desconhecidos em péssimas condições. Mas o que ele não percebia era que ele era a única fonte de todo o ódio ali. Aos poucos, os integrantes começaram a discutir várias ideias de como eles poderiam lidar com Santiago. Eles cogitaram empurrar ele acidentalmente no mar. Houve até mesmo quem cogitasse atacá-lo com uma faca, com todos os 10 segurando a faca. Assim eles poderiam dividir esse crime entre eles e esperar por uma pena menor. E sim, ao que tudo indica, até mesmo o padre estava de acordo com esse plano deles, pois ninguém mais aguentava as maldades e as implicâncias do pesquisador. Mas foi aí então que aconteceu algo que nenhum deles estava esperando: uma notícia no rádio. Naquela época, nos anos 70, a cobertura da mídia e dos jornais era bem menor do que é hoje, ou seja, apesar das pessoas conhecerem o experimento de Santiago, ninguém sabia realmente o que estava acontecendo ali. E foi aí que a mídia começou a inventar histórias cada vez mais bizarras. Eles começaram a chamar aquilo de a jangada do sexo, falando as maiores atrocidades possíveis e que, ao invés de conduzir um experimento científico, na verdade, Santiago estava apenas criando uma grande orgia em alto mar. Os jornais traziam artigos inteiros dedicados apenas às orgias na balsa do amor. Pode até parecer besteira, mas houve um grande problema ali. A Universidade de Santiago não estava gostando nem um pouco daquilo. Lembra quando eu disse que ele conseguiu financiamento da universidade para conduzir esse experimento? Pois com a notícia sobre a jangada do sexo, a universidade queria se afastar o máximo possível daquilo e cortou todo o financiamento de Santiago. Ele recebeu essa notícia pelo rádio e ficou totalmente arrasado. Essa foi a primeira vez que ele chorou a bordo. Deitado na jangada, já sem esperanças de concluir o seu experimento, ele escreveu em seu diário: só uma única pessoa na jangada Acali demonstrou algum tipo de agressividade. E essa pessoa sou eu, um homem tentando controlar todos os outros, inclusive a si mesmo. Quando a balsa enfim chegou ao México, o experimento estava finalizado e, na visão de Santiago, tinha sido um fracasso. Todos os tripulantes, inclusive o próprio Santiago, foram isolados por uma semana, sendo submetidos a vários exames com psiquiatras, psicólogos e médicos. Para todos os tripulantes, aquela foi a maior aventura de suas vidas.
Mas para Santiago, nada terminou como ele esperava. Apesar de ter perdido o financiamento da universidade, não demorou muito para ele recuperar o seu posto de pesquisador e para voltar a viajar pelo mar. Dessa vez, ele resolveu fazer uma viagem sozinho para conhecer a si mesmo e refletir o porquê de seu experimento ter sido um grande fracasso. Décadas mais tarde, o diretor Marcus Lindin ficou sabendo desse caso e decidiu fazer um documentário sobre a história. Ele entrou em contato com os integrantes ainda vivos do experimento para conversar e saber mais sobre a história deles, sobre o que realmente havia acontecido ali. Das 11 pessoas que fizeram a viagem na jangada Acali, apenas 6 ainda estavam vivas. Até o próprio Santiago já havia falecido quando o documentário começou a ser desenvolvido. E o diretor Marcus Lindin descobriu que o próprio Santiago não tinha descoberto em seu tempo, que, de certo modo, Santiago conseguiu fazer o que ele queria. Desde o início, Santiago tinha como objetivo resolver a paz mundial, estudar a violência e mostrar como o ser humano podia ser violento. O que ele registrou foi completamente o contrário. 10 pessoas que nunca se viram antes conviveram pacificamente numa jangada minúscula, sob condições difíceis. E ao invés de se virar umas contra as outras, eles fizeram amizade e começaram a se ajudar. Se Santiago tivesse realmente procurado conhecer aquelas pessoas e não apenas conduzi-las à violência despropositada, ele teria descoberto grandes histórias. Teria descoberto, por exemplo, que a americana Mary Gidley só aceitou participar do experimento porque estava fugindo do seu marido abusivo, enquanto a americana Fé Evangelina disse que, apesar de conviver com racismo diariamente, se sentia querida ali naquela jangada. No final, Santiago focou demais naquilo que ele queria ver, a violência, e simplesmente acabou se cegando para o que ele realmente havia criado na jangada Acali, uma comunidade. Se ele tivesse prestado atenção, teria aprendido sobre as consequências da violência e como, às vezes, podemos superar as nossas próprias diferenças.